Durante a apresentação, você poderá fazer perguntas aos nossos palestrantes através do ícone Q e A na barra de ferramentas do Zoom. No rodapé do Zoom, na barra de ferramentas, ele tem um botãozinho Q e A. Você pode fazer perguntas para os nossos palestrantes, tá? As perguntas serão respondidas ao final do webinar. Teremos um tempinho para as respostas. E caso alguma não haja tempo para ser respondida online, estaremos enviando um e-mail para você com a resposta. Também gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos palestrantes que organizaram esse evento para nós. Eu sou Daniel Porta, vice-presidente de operações em Cybersecurity Network na Danresa. Eu sou o anfitrião desse webinar. Também teremos a presença de Renato Porta, que é o nosso VP de vendas na Danresa. Nosso palestrante, Michel Araújo, é o Country Manager da NS Focus. Ele fará as apresentações para nós. E teremos também a presença ilustre de Renato Soares. Ele é o Principal System Engineer na NS Focus e ele fará a apresentação técnica. Então, estamos com boas apresentações. E a Danresa e a NS Focus, que organizaram esse evento para vocês, são empresas focadas em cybersecurity. A Danresa Security Network Solutions é uma consultoria de segurança da informação que se destaca por prover soluções completas em segurança, infraestrutura de redes e comunicação. A Danresa ela tem equipes certificadas e especializadas nas soluções NS Focus, inclusive a solução anti-DDoS que apresentaremos nesse webinar. Gostaria de passar também a palavra ao Michel Araújo, que falará um pouquinho sobre a NS Focus. Michel, você está me ouvindo? Boa tarde, Daniel. Sim, estou te ouvindo. Eu estou aqui fazendo a parte do share screen para que a gente continue aqui. Você consegue ver a página aí, Daniel? Estou conseguindo ver e estou te ouvindo bem. Muito obrigado. Você pode prosseguir, por favor. Obrigado, Daniel. Como Daniel, aqui eu gostaria de agradecer a todos os participantes do nosso evento. É um prazer poder passar para vocês um pouco de informação a respeito do mercado, a respeito das tecnologias, a respeito de qual é o cenário de DDoS agora, especialmente nesse período mais crítico que nós estamos vivendo, conforme nós colocamos aqui no webinar, que de fato é uma situação excepcional, né, de pandemia, tá? Então, como o Daniel colocou, nós teremos uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas, e vai ser um prazer poder, já nesse momento de perguntas e respostas, poder interagir com vocês, tá? Para a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho aqui da NS Focus, para quem não conhece, tá? A NS Focus, ela é uma das pioneiras nas tecnologias de combate a ataques de negação de serviço, tá? DDoS, Distributed Denial of Service. A intenção de um ataque de DDoS é tirar um ambiente do ar, é tornar esse ambiente indisponível para os serviços, clientes, usuários e por aí vai. Então, desde o momento de fundação da empresa, no ano 2000, até hoje, são mais de 20 anos, né, de experiência. Então, a NS Focus é líder no provimento e no desenvolvimento dessas tecnologias, com uma presença marcante, como nós podemos ver aqui, no mundo inteiro, né? Onde nós somos líderes em Ásia Pacífico, com o nosso headquarter para International Business, negócios internacionais, a partir de Santa Clara. São mais ou menos uns 10 mil clientes no mundo, com 3.500 funcionários, grande parte deles dedicados à parte de development e aprimoramento das nossas soluções. Somos membros ativos da comunidade internacional de segurança, tá? Eu gosto sempre de falar do trabalho que nós desenvolvemos juntamente com a Microsoft. A Microsoft é um dos nossos grandes clientes no mundo, né? E nós ajudamos os desenvolvedores da Microsoft
na verificação de possíveis fragilidades, vulnerabilidades, né, em todas as aplicações desse nosso parceiro, e por isso nós somos reconhecidos como um dos principais parceiros de segurança, como a gente pode ver nesse MSRC aqui. Também submetemos o nosso código-fonte de 6 em 6 meses para a Veracode, que talvez seja a empresa mais reconhecida no mundo de auditoria, para que toda a integridade, né, da nossa solução ela seja validada e garantida, né, pelos organismos capazes de fazer essa auditoria. Aqui no Brasil nós temos uma presença bastante consistente, tá? Comigo representando e sendo a parte de negócios e a presença da Ines Focus no Brasil, reportando ao nosso time de Latam, André Mello, nosso vice-presidente de Latam, e mais nosso time de pós e pré-vendas aqui no Brasil e Latinoamérica. Nós reportamos como comunidade de negócio internacional, a Santa Clara, nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é um pouquinho da Ines Focus. Como eu coloquei, nós temos equipes de pré e pós-vendas aqui e parceiros como a Danresa, que é o nosso principal parceiro no Brasil, capaz de entregar para qualquer um dos nossos clientes, como Telefônica, Claro e outros aqui, a melhor solução de DDoS possível do mercado, tá? Bem, vamos agora dar início ao nosso debate propriamente dito, né, com relação a como nós temos o cenário de ataques no ambiente de pandemia, né? E vamos lá, essa aqui é a nossa agenda. O DDoS em tempos de Covid-19, alternativas de proteção. E, por final, o Renato, nosso SE, vai fazer uma demonstração de ataques ocorrendo ao vivo, né? Nós temos serviço de mitigação 24/7, então a gente pode fazer essa demo, né, com vídeos e vocês vão verificar que é bem interessante, tá? E por que a gente levantou essa possibilidade de fazer um webinar com a Danresa, especialmente com relação ao DDoS em tempos de Covid, né? Há 3 ou 4 semanas atrás, e até mais recentemente, né, nós recebemos solicitações de clientes que agora fazem parte da nossa base de clientes, solicitando ajuda emergencial. Por quê? Porque eles tinham, né, ou têm bases de funcionários com home office, ISPs e demais aplicações que têm que estar sempre disponíveis, né, para que a gente consiga continuar trabalhando nessa circunstância específica. Eles pediram nossa ajuda para que a gente conseguisse mitigar ataques que estavam ocorrendo a partir desse momento de pandemia. Por que esses ataques começam a ocorrer especificamente nesse momento de pandemia? Porque as nossas organizações, né, dependem muito do home office, dependem muito do acesso aos sistemas, aplicações e tudo mais que está disponível para funcionários, clientes e tudo mais. Então, estes ambientes tornam-se mais preciosos e mais vulneráveis do que nunca. E isso é um prato cheio para quem quer fazer terrorismo, ganhar dinheiro com isso, né? Então, o que ocorre, né? Aqui a gente tem um organismo, né, que é a Europol. A Europol, ela é a agência de segurança de internet que é afiliada à Interpol, e ela está sendo muito acionada exatamente por conta desse cenário na Europa e também nos Estados Unidos, não somente aqui no Brasil, nos exemplos ou nas circunstâncias que eu acabei de citar. Muita gente, muitos clientes têm sido vítimas, né, desse tipo de circunstância. Ataques de DDoS que tiram os ambientes do ar, e aí o que acontece? Alguém vai lá e faz um ransomware, exige dinheiro para parar de atacar, para que o home office dos funcionários possa voltar, para que as aplicações possam voltar a ser disponibilizadas, para que o negócio volte a rodar. Então, isso daí é um sequestro. Isso tem acontecido bastante. Então, como diz, né, a Catherine Debow, que a gente pode ver aqui, a pandemia ela traz o melhor, mas também o pior da humanidade. Então, nestes momentos em que as pessoas deveriam ser mais solidárias, o que a gente tem visto e confirmado, né, aqui no Brasil também, é que o contrário está ocorrendo. Em vez de sermos mais solidários, as pessoas estão tirando vantagem deste momento, né, que os mal intencionados, e tentando ganhar dinheiro
com ataques DDoS. Isso tem se agravado muito. A gente tem notado um aumento significativo, tá, das demandas por proteção DDoS que nós temos recebido dos nossos clientes e dos nossos potenciais clientes, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem vários ambientes, né, que começam a surgir com ataques, né, de cyber DDoS. A gente tem as agências de segurança nos Estados Unidos e em outros países sendo atacadas. Isso é absurdo, porque aqui são as pessoas que ficam sem acesso à informação, né? A gente tem a guerra cibernética, isso aqui a gente está falando de DDoS, começando a ficar cada vez mais dura, né? Cada vez mais radical nesse período de Covid, de pandemia. E aqui a gente está vendo que o risco está aumentando. Essas aqui são notícias que eu capturei há 15 dias atrás, mais ou menos, tá? E se vocês forem no Google, vocês vão verificar que isso está acontecendo em todo lugar, tá? E aqui não somente com relação a empresas grandes, né? Grandes players do mercado, mas, por exemplo, startups, uma iFood, no caso aqui, parecida com uma iFood, no caso uma Lifrando, né? Que faz a parte de delivery de comida, foi atacada, e nesse momento que ela deveria, de fato, estar crescendo, né, porque o delivery agora é um serviço essencial, ela passou a sofrer esse tipo de circunstância, de ataque, né? Então, esse é o cenário que nós temos hoje em dia, tá? E aqui se agrava, né, porque a gente junta a parte da pandemia com o IoT que está explodindo, né? Tudo agora é IoT. Então, as botnets estão cada vez mais ativas, né? Bem, diante desse cenário que a gente verifica que são os ataques de negação de serviço cada vez mais numerosos, cada vez mais volumosos, cada vez mais letais, como o mercado, aliás, quais são as categorias, os tipos de ataques que são praticados, né, por esses agentes maliciosos, para a gente entender um pouco a dinâmica disso acontece, de como isso acontece. Existem duas principais categorias de ataques DDoS, tá? São os ataques chamados volumétricos. Ataques volumétricos, a intenção de quem está fazendo sempre é encher o link, sempre fazer com que o acesso ao ambiente do ponto de vista de link ele seja entupido e quem quer de fato usar aquilo não consegue. Então, sempre vai tentar fazer 100% de utilização. Então, vamos supor, por exemplo, que o nosso ambiente seja de 2 data centers, né? Cada data center com 2 gigas de links, tá? Com 2 ou 3 vendors diferentes. O ataque DDoS, se for de 20 gigas ou 30 gigas, o que vai ocorrer? Ele vai entupir esses links. Ninguém mais consegue chegar nesses ambientes, né? Ninguém mais consegue ter acesso aos serviços providos por esses ambientes. E o outro tipo de ataque que é muito comum, e aí já são mais ou menos 60% dos ataques, são os ataques em camada 7, tá? Qual é a criticidade desses ataques? Os ataques em camada 7, eles não são facilmente perceptíveis como os ataques volumétricos, que geralmente são em camada 3, camada 4, porque eles não entopem o link. Então, quem está trabalhando no sistema de proteção desse ambiente, ele tem que ficar muito esperto, né? O SOC tem que ficar monitorando, né, com ferramentas mais especializadas para verificar se um router, por exemplo, que é um elemento stateful, se um firewall, que é um elemento stateful, se um IPS, um load balancer, eles não são estressados por ataques de sessão, de estabelecimento de sessões. O mesmo vale para os servidores. Então, estes ataques não volumétricos já são 60% a 70% dos ataques e são, hoje em dia, os ataques mais letais, né? A gente também tem os ataques massivos, que são esses que aparecem na mídia o tempo todo, né? Que vão a 1.3, 1.4 teras, mas são mais difíceis, até por conta do volume que eles atingem. Mas, basicamente, esses são os dois tipos de ataques que ocorrem, tá? Volumétricos e ataques de infraestrutura ou não volumétricos que visam tirar os nossos elementos do ar, servidores, routers, firewalls e por aí vai. Como o mercado se protege destes ataques, tá? Bem, a forma mais tradicional que o mercado tem para se proteger desses ataques é contratar o CleanPipe como operadora. E que as operadoras fazem isso bem. Você tem, por exemplo, a Telefônica, a Embratel, a Oi, a Algar. Todos eles são capazes de prover
esse link protegido. Eles têm a estrutura protegida nos seus próprios cores das operadoras, então elas podem limpar um ataque quando chega para determinado cliente, caso ele tenha pago por isso, e fazem a proteção. Também é possível, através de tecnologias como o DNS Focus, por exemplo, fazer a proteção no próprio ambiente do cliente final, tá? Então é a proteção on-premises. Então a gente vai lá, coloca o software, o appliances da DNS Focus em linha, ou em out of path, como a gente diz, e consegue proteger também o ambiente. Ou a gente faz a parte de cloud. A cloud ela tem uma vantagem sobre a parte de carrier e CDNs, que são os clean pipes. O ataque que venha por qualquer link pode ser mitigado. Então, por exemplo, eu posso ter um clean pipe da Telefônica e 3 outras operadoras sem clean pipe, mas se o ataque vier por qualquer um desses links, eu consigo utilizar a cloud através do desvio de rotas via BGP para limpar esse ataque na cloud DNS Focus, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui daqui a pouco sobre as vantagens da cloud e as vantagens de cada um desses modelos, tá? Bem, o conceito de proteção da DNS Focus, que a gente fala de a proteção completa, é o que nós chamamos de defesa híbrida. Por quê? Porque os ataques camada 7, eles não podem ser mitigados numa nuvem, tá? Não são mitigados numa nuvem. Então, uma nuvem, uma cloud, ela só é eficiente contra ataques camada 3 e 4. O mesmo vale para o Clean Pipe. Então, se algum cliente quiser uma proteção completa de ataques até camada 7, ele vai fazer conforme esse modelo. Ele vai juntar a defesa on-premises, seja servidores ou seja software no ambiente dele, e vai casar isso, né, combinar essa defesa com a parte de nuvem. E a estratégia é bem simples, tá? Até um determinado volume de ataque, nós fazemos a proteção on-premises. Por exemplo, os links, né, do nosso cliente vão até 20 gigas. Então, até 18 gigas a gente protege isso on-premises, né, com equipamentos localizados no ambiente do cliente final. Quando o nosso sistema ele detecta que o ataque está chegando a um nível crítico, atingindo os limites do mitigador ou os limites dos links, ele mesmo faz uma injeção BGP e manda o ataque para a nuvem. E aí, a partir do momento que o ataque está na nuvem, nós conseguimos mitigar até 1.7 terabits, tá? Nessa nuvem que a gente está vendo aqui. Então, como é que funciona? A partir do momento que o ataque é encaminhado para a nuvem, tá? As origens, né, do tráfego que está chegando para esse ambiente, elas são encaminhadas para o data center mais próximo. Então, nós temos mais de 10 data centers, para ser precisos, né? No mundo inteiro, e isso é muito importante, que por BGP, como a origem ela determina o data center para onde você é encaminhado, e nós temos um POP no Brasil capaz de mitigar até 200 gigas, né, de tráfego, todos os nossos clientes têm o tráfego, né, encaminhados para esse POP no Brasil. Isso aqui ajuda com latência, ajuda com outros aspectos que a gente vai verificar aqui. Mas, por exemplo, se os ataques possuem origens na Rússia, na China, nos Estados Unidos, automaticamente esse tráfego que seria direcionado a um cliente nosso no Brasil, ele é direcionado primariamente a um data center mais próximo de sua origem. Então, o cliente já tem um ataque, né, mitigado de forma a esse ataque, esse tráfego espúrio, nem mesmo ocupar o link, nem mesmo ocupar a operadora. Ele não vai ter custos, por exemplo, de trânsito com isso. Então, a nuvem para ataques volumétricos é, de fato, a forma mais segura, a forma mais eficiente de fazer uma proteção de ataques DDoS. Especialmente quando nós temos a possibilidade, né, de ter um POP no Brasil, e aí, a partir do momento que existe um POP no Brasil, a latência dos clientes que têm tráfego originado no Brasil, ele vai e volta pelo Brasil, é muito mais baixa e melhora bastante. Tá? Combinados à nossa nuvem, como a gente falou aqui, nós temos as nossas soluções on-premises. Nossa solução on-premises ela pode ser estabelecida conforme demonstra essa arquitetura aqui, em linha. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 ou 4 links de diferentes operadoras, né, chegando dos meus roteadores de borda. Eu passo todo esse tráfego através de um elemento de mitigação DDoS, né? E passando esse tráfego através de um elemento de mitigação DDoS, eu consigo instantaneamente mitigar qualquer ataque de camada 3 a camada 7. Esse elemento pode ter até 40 gigas, tá? Ele é muito indicado para operações muito críticas, tá? Nós temos clientes como finance, governo, que utilizam o nosso elemento de mitigação nessa arquitetura como está colocado aqui, tá? E aí isso aqui pode ser complementado com a nuvem, ou seja,
Quando o ataque ele chega perto de atingir o limite desse mitigador inline ou dos links, ele é automaticamente encaminhado para a nuvem, o que possibilita uma proteção completa, tá? Ou a outra alternativa é colocar um mitigador, como nós estamos verificando aqui, numa topologia que nós chamamos de out of path, ou fora do caminho de tráfego, tá? Qual é a vantagem aqui? A vantagem é que é uma arquitetura menos disruptiva, né? Você não precisa colocar um elemento em linha. É uma arquitetura que pode escalar em... Pessoal, só um minutinho. Acho que o Michel deve ter desconectado. Só um minutinho, já deve voltar já. Por favor. Ô, pessoal, boa tarde, Renato quem fala. Enquanto o Michel está retornando, tem aqui uma pergunta, perguntando se no cenário que eu tenho um ISP e um Fortinet como Firewall, caso eu tenha um DDoS direto no ISP, posso ter disponibilidade no serviço ou a NSFocus faria a proteção tanto para ISP quanto para o Firewall de perímetro? Existe, o Michel estava até comentando, existe duas arquiteturas, né? Essa arquitetura, a arquitetura no ISP seria para evitar que os ataques volumétricos tenham sucesso, e no seu perímetro colocaria sim um DDoS na frente do firewall para proteger contra ataques de aplicação, porque ataques de negação de serviço tem uma particularidade que a ideia dele é fazer saturação de sessão. E como todo firewall ele trabalha como stateful, então ele também trabalha com tem limitações de sessões, então nesse caso ele não conseguirá fazer proteção contra ataques de serviço. Ao contrário, a solução da NSFocus, ela é uma solução stateless, então eu não tenho hoje limitação de sessões, porque eu não trabalho dessa forma para identificar o tráfego. Então, nesse caso, Ricardo aí que nos perguntou, seria colocar um DDoS na frente do teu firewall para proteger contra ataques de negação de serviço com foco nas suas aplicações, tá? Não sei se respondeu ou não, mas fico à disposição aí. Obrigado. Obrigado a todos aí. Opa, pessoal, agora voltou aqui. Desculpem, tive uma interrupção aqui no serviço de internet aqui, no meu home office. Acho que não foi um DDoS não, mas peço desculpas aí pela interrupção. Obrigado, Renato. Basicamente a resposta com relação a firewall é como o Renato colocou, e lembrando que o firewall é um elemento stateful, né? Qualquer elemento stateful que faz controle de sessões, ele é vulnerável, basta fazer um ataque de volume de sessões, aí o firewall vai cair, né? Então, a gente tem sempre que ter em mente que um firewall ele é um complemento e o DDoS complementa também o firewall. São elementos que trabalham em conjunto para proteger o ambiente, tá? Bem, continuando aqui com relação à nossa arquitetura, a Out of Path, isso aqui é o que as operadoras possuem nos seus cores, tá? Então, como funciona quando, por exemplo, um clean pipe é contratado a partir da Telefônica? A Telefônica faz isso. Ela detecta um ataque chegando para um cliente específico, né? E a partir do momento que esse cliente é desviado para um mitigador, ela limpa o tráfego, né? E entrega o cliente, o tráfego limpo para o nosso cliente que contrata o serviço, tá? Como funciona a arquitetura quando a gente fala de nuvem e híbrida, tá? Que é a própria Telefônica, juntamente com a Danresa, a gente revende isso para alguns clientes, tá? Ela tem basicamente essa arquitetura aqui. Um cliente pode ter as operadoras A, B e C, pode ser Telefônica, Algar e Oi, por exemplo, tá? E aí ela pode ter o próprio Scrubbing Center, como a gente está verificando aqui, tá? Essa aqui é uma arquitetura que nós já trabalhamos juntamente com a Danresa e com a Telefônica, alguns clientes finais. O cliente final tendo o próprio Scrubbing Center nos seus data centers, quando chega o ataque através de qualquer link, pode ser da operadora A, B e C, ele faz a limpeza deste ataque neste Scrubbing Center. Uma vez que a capacidade do Scrubbing Center ou a capacidade dos links seja excedida, ele manda o tráfego para a Cloud NSFocus.
Na prática, a Cloud NS Focus é um Scrubbing Center no Brasil de 200 gigas e mais 1.7 teras, né, de Scrubbing Centers em outros centros de mitigação no mundo inteiro. Então, essa arquitetura faz com que o cliente final tenha uma independência do Clean Pipe das operadoras. Isso aqui é uma alternativa muito interessante, tá? Para vários clientes que já têm utilizado isso. Traz mais controle, mais escalabilidade, menos dependência de custo e a gente consegue mitigar ataques a limites muito superiores aos que as operadoras são capazes de mitigar, tá? Essas aqui são as telinhas, né? Quando a nossa solução on-premises ela é adotada. Então, como nós podemos ver, é possível verificar o tráfego que está chegando no ambiente, o que é dropado, né? Que é um ataque, o que é deixado passar, quais são as origens, né, dos IPs que estão atacando, quais são os tipos de ataques. A gente pode fazer um drill down por país, verificar, né, cada um dos países que está atacando o nosso ambiente, e a partir daí fazer um bloqueio por país também. Por exemplo, se eu sou uma empresa, né, de delivery no Brasil, para que eu vou ter requisições chegando dos Estados Unidos ou da Ucrânia? Não faz sentido. Então a gente bloquearia logo de cara por uma questão por um critério de origem geográfica, né? A gente consegue verificar análise de protocolo, quais são os tipos de ataque e tudo mais. E mais que isso, se existe mais de um ambiente, mais de um data center, a gente consegue unificar essa visão. Aqui a gente pode ver data center 1, 2 e 3, né? E trazer uma visualização de proteção completa para o cliente final com esse elemento on-premises, né? Que daqui a pouco nós vamos verificar na demo da nossa nuvem. Ele é combinado com a visualização também de ataques na nossa nuvem e traz uma visão contextual bastante útil para quem é responsável pela operação e segurança do sistema, tá? O Renato vai mostrar o vídeo daqui a pouco do ataque em andamento, tá? Mas o nosso vídeo, assim como a solução on-prem, ela roda em cima de um sistema operacional chamado ADBoss. O ADBoss é super interessante, tá? Ele traz a possibilidade para os nossos clientes finais de terem informação na palma da mão, como a gente vai verificar aqui com o celular, com Android, com tablets, por aí vai. Ele também consegue trazer toda a parte de monitoramento, né, do que está ocorrendo em termos de ataque no mundo, no ambiente do cliente final, alertas, quais são as políticas de diversion, e como a gente consegue fazer, inclusive, a parte de billing de clientes finais quando a gente fala de ESPs. Tá? Outro ganho interessante, que é um módulo do ADBoss, é que a gente pode simular um ataque a partir de uma botnet para validar as medidas que nós temos adotado para a proteção de determinado cliente. Então, por exemplo, eu montei as proteções, né, para o meu site, para o meu e-commerce. E eu preciso validar que ele de fato não está mais vulnerável em DDoS. O nosso ADBoss ele vai emular todos os tipos de ataques, variar diversos vetores e vai simular esse ataque de forma a validar essas contramedidas, tá? Como eu falei, o ADBoss ele pode ser exportado, né? Tem os aplicativos tanto para Android quanto para iPhone. A gente pode monitorar, né, os negócios de cada um dos nossos clientes, receber alertas, tomar uma ação de diversion, de mitigação na palma da mão, ter todo o detalhe do ataque e gerenciar cada um dos nossos clientes, né? Outro componente da solução anti-DDoS da NS Focus também é o Threat Intelligence, que é o Network Threat Intelligence, que basicamente é uma lista de reputação de domínios e endereços IPs. E aqui nós temos uma vantagem interessante, tá? Nós, como colocamos no início da apresentação, estamos presentes no mercado de Ásia-Pacífico, de onde surgem mais de 40% dos ataques, e também no restante do mundo. Outros players que não têm tanta presença no mercado de Ásia-Pacífico, eles não possuem tanta informação global, especialmente daquele mercado como a NS Focus. Então, parceiros como, por exemplo, a Palo Alto utilizam a nossa base de inteligência, né, de Threat Intelligence, para também validarem qualquer origem de qualquer acesso que chegam em cima dos equipamentos deles, tá? E aí tem a razão para isso. Nós temos muitos clientes, né, que já estão um pouco desatualizados, atualmente são mais ou menos 10 mil, mais de 400 milhões de endpoints e muitos, milhares de sensores no mundo inteiro, tá? E como a gente vê aqui, ó, os principais países atacados, como a gente estava dizendo, são a China, Rússia, UK
E nessa parte do mundo nós somos muito presentes e, portanto, muito capazes de entender de fato o que acontece. Não somente do ponto de vista de quem está sendo atacado, mas de quem ataca. China e Estados Unidos são os que mais atacam no mundo, né? Então, aliás, essas aqui são as fontes, são os que mais atacam, China e Estados Unidos, e também os países que mais recebem ataques, né? Estados Unidos e China são os maiores. Então, como nós conseguimos ter uma visão global de todo esse mercado de Ásia-Pacífico e mais o Ocidente, nós conseguimos trazer uma informação de inteligência muito consistente para os nossos clientes finais, tá? Ou seja, nós conseguimos trazer a informação de Threat Intelligence de forma contextual, 100% do problema. E aqui mostrando como a parte de Threat Intelligence, essa lista de reputação, né, ela atua em cima dos nossos elementos, né? Basicamente, o nosso mitigador ele recebe o feed dessa lista e quando qualquer ataque ou qualquer tentativa de acesso, né, na proteção que nós temos on-premises, quando qualquer acesso chega num elemento nosso cuja origem seja conhecida, esse acesso, essa tentativa já é automaticamente dropada sem consumo de hardware ou software. Então isso traz, em termos de processamento, mais ou menos uns 20% de ganho em cima da plataforma, tá? Então vamos supor que o nosso ADS aqui tem uma capacidade de 12 GB, tá? Com o Threat Intelligence, a gente aumenta essa capacidade dele em 20%, somente com essa lista de reputação, que outros players do mercado também utilizam. Isso é bem legal, uma vantagem bastante interessante, tá? Bem, como eu estava dizendo, né, no começo da apresentação, a NS Focus é uma empresa de mais de 20 anos de mercado. Ela começou e desenvolveu essa tecnologia própria de técnicas de mitigação. Um dos pontos fortes que nós temos é o nosso algoritmo. Nosso algoritmo ele é muito veloz em termos de detecção e mitigação. São 30 segundos, aproximadamente, entre a detecção de um ataque, mesmo em out of path, e o início do processo de mitigação. Isso é um diferencial. Empresas, tá, que tenham serviços altamente críticos, né, que não podem ficar um segundo fora do ar, por exemplo, games, finance, utilizam nossa tecnologia por conta disso, por conta da velocidade de detecção e mitigação. E por serem algoritmos desenvolvidos ao longo desses 20 anos também, o foco ser basicamente mitigação DDoS, o número de falsos positivos também é muito reduzido, o que ajuda muito também o nosso cliente final. E há uma vantagem muito interessante, que é a mitigação de ataques que venham encriptados. Entre 70% e 80% do tráfego, hoje em dia, já é todo encriptado. Então, uma solução ela tem que ser capaz de detectar um ataque que venha encriptado e mitigar esse ataque. E nós fazemos isso, talvez melhor que ninguém no mercado. Desenvolvemos isso em demandas de instituições financeiras de Ásia-Pacífico. Mas, basicamente, nós somos capazes de fazer essa detecção e mitigação sem a necessidade de colocarmos certificados dos servidores das aplicações do nosso elemento. A gente não precisa desse certificado, a gente precisa de um certificado wildcard, e a partir da negociação, né, de certificado com o nosso elemento, a gente percebe se ele é parte de uma botnet ou não, se aquela origem é parte de uma botnet ou não. Então, isso aqui é uma grande vantagem que a gente traz também para os nossos clientes, tá? Ou seja, a nossa solução é completa. Ela mitiga de camada 3 a camada 7, tráfego não encriptado, tráfego encriptado. Falando dos componentes da solução, tá? Nós temos o nosso detector de flows, detector de ataques, né? Isso aqui é para arquitetura out of path, fora do caminho de tráfego. Ele monitora todos os roteadores dos nossos clientes. Nós não cobramos, não existe tarifa por roteador, por exemplo. Então a escalabilidade ela é muito mais indolor, né? A gente não está tarifando por número de roteadores, nem nada disso. Então a gente pode ter desse virtual NTA aqui, monitorando 5 diferentes roteadores, por exemplo. Nossos mitigadores eles podem ir de 200 megas até 240 gigas de throughput de mitigação. E isso nós podemos criar clusters que fazem com que um centro de mitigação possa ter mais de teras
Então, uma solução muito robusta e muito granular. E isso tudo reporta para um sistema de gerência centralizado, que é o nosso ADSM. Também é muito interessante falar que ele é multi-tenant, né? Então, se eu sou um ISP, por exemplo, eu posso ter um ADSM com milhares de clientes embaixo e eles vão poder cada um ter seu portalzinho, né, com o meu logo ali, sem que um interfira no serviço ou na visualização do outro, tá? Aqui, a parte de subscriptions e add-ons, como eu estava dizendo, o AnyBoss, que é um sistema operacional que roda na nossa nuvem, ou para os elementos on-premises também é uma opção. Nós podemos integrar elementos de terceiros, tá? Como firewalls, outros elementos que possam exportar informações para que a gente possa consolidar na nossa plataforma. A gente consegue, como eu coloquei, simular um ataque DDoS para validar as minhas contramedidas. Posso exportar isso para mobile, né? E posso ter toda a parte de disponibilidade sendo avaliada constantemente através do meu Business Monitoring. O NTI, que a gente acabou de falar, que é a parte de reputação de domínio e endereço IP, e a parte também, que a gente não entrou em detalhe aqui, que é o ATM, que é basicamente é uma base Big Data que a gente constrói com todo o histórico dos ataques que determinado cliente sofre, para que ele possa tomar uma ação legal, para que ele possa identificar quais e quem são os agentes mal intencionados em cima do ambiente dele. Isso aqui nós complementamos, né, e é importante demais citar, porque a Danresa, ela tem o serviço de SOC. Então, ela pode fazer a gestão das nossas plataformas, tomar ações proativas. A Danresa pode, por exemplo, monitorar a nossa solução on-premises ou mesmo a nossa solução de nuvem dentro de um ambiente de vocês, tá? E dizer o seguinte, olha, eu estou percebendo um ataque aqui, então eu vou iniciar uma mitigação para vocês. Isso daí é um MSS SOC. Caso a gente precise complementar, nós também temos o nosso SOC Follow the Sun. Clientes grandes no Brasil utilizam essa opção. Então, nós podemos proativamente monitorar os elementos de mitigação, tomar ações de mitigação, chamar os responsáveis por aquele ambiente e comunicar um momento crítico. Olha, você está sendo atacado, vamos tomar essa ação, vamos fazer isso, e a gente precisa, por exemplo, da sua anuência ou da sua concordância, ou passar para você uma informação, a gente faz tudo isso. Nós atuamos como SOC do nosso cliente final, caso seja necessário. Nós temos os recursos de pós-venda capazes de fazer isso aqui no Brasil, que atuam com os nossos SOCs espalhados do mundo, e isso aqui pode ser feito tanto pela Danresa quanto pela própria NS Focus, tá? Antes de entrar na parte de demo, eu vou colocar um ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala em termos de segurança e disponibilidade, tá? Parceria para a gente é tudo. Então, quando nós temos que encarar momentos críticos, mitigações, flexibilidade, entendimento, tomar ações qualquer hora que seja, e a Danresa, eles podem falar pela experiência que eles têm, nós vamos estar de fato sempre juntos, tá? A dor de vocês vai ser a nossa dor. E é essa a nossa filosofia que a gente traz para o mercado. Confiança e parceria sempre. Então, essa é a mensagem sobre NS Focus, né, de como a gente pode ajudar nesse momento crítico, né, de ataques que nós estamos vivendo na pandemia. Essa é a mensagem que a gente passa para vocês. Nós estamos juntos aqui e sempre que precisarem, podem chamar a Danresa e a Danresa vai estar aqui conosco, tá? Eu vou passar agora a palavra ao Renato. Antes de fazer o vídeo, a gente tem algumas questões, né? Aqui. Rapidinho, como diferenciar se estou sendo atacado ou se é uma indisponibilidade do meu ISP? Utilizo o Fortinet Firewall. Outra pergunta, como sei se já fui atacado? O Fortinet traz algum relatório? Bem, eu vou responder essa pergunta, tá? Do ponto de vista da NS Focus, eu não posso nem responder do ponto de vista de Fortinet, tá? Mas, pela NS Focus, como a gente tem todos os nossos algoritmos de detecção, nós conseguimos saber imediatamente se você aqui, Rafael, colocou, está sendo atacado, um ataque volumétrico, ele é muito óbvio, né? Ele é muito óbvio, ele aparece diretamente no seu link, está sendo entupido. A gente consegue, independentemente de estar aparecendo no link ou não,
verificar não somente se você está sendo atacado, mas qual o tipo de ataque, em que camada de rede que ele está, porque é um elemento feito para isso, tá? Ele faz análise comportamental. Um firewall ele não seria capaz de fazer isso. Como você sabe se já foi atacado? Eu não sei se o Fortinet faz isso em termos de DDoS, mas nós temos a nossa função de ATM, que tem essa base de dados, né, que vai trazer um histórico para você de meses ou até anos, para você saber quando foi atacado, como você foi atacado, e de acordo com que você vai coletando mais dados e enriquecendo essa base, saber até quem te atacou. Tá? Não sei se respondi, mas a gente pode continuar aberto aqui para mais perguntas, tá? Agora eu vou passar a palavra ao Renato, que vai mostrar o vídeo, né? E mostrar o portal nosso que nós temos quando nós temos... Obrigado, Rafael. Quando nós temos um ataque em andamento, tá? Renato, se você quiser assumir a partir daqui. Ô, pessoal, obrigado. Não me deixe preso, não. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Eu vou rodar um vídeo e vou explicar um pouquinho sobre a plataforma que o Michel comentou, que é a nossa plataforma de orquestração e gerenciamento de ataques de negação de serviço, o ADBoss. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela, só um minutinho. Comentando aqui um pouquinho sobre esse vídeo. Essa é a nossa plataforma, e esse vídeo eu gravei quando a gente estava sofrendo 6 tipos de... Nós não, né? Nossos clientes estavam sofrendo 3 tipos de ataques de negação de serviço. Dando uma visão geral aqui, nós temos uma visão por geolocalização, de onde os ataques estão ocorrendo. Nós temos aqui os nossos centros de limpeza, por onde esses ataques estão sendo filtrados e bloqueados. Nós temos também aqui o número de alertas que estão ocorrendo, número de ataques de negação de serviço que estão ocorrendo nesse momento, número de IPs, e também nós conseguimos dar uma visão geral de qual é o tamanho do ataque, por exemplo, nesse caso de 9.7 GB, e dentro desses 9.7 GB, qual é o tráfego legítimo, ou seja, o que é um tráfego vindo de um cliente legítimo e não de uma botnet. Então, podemos avaliar que dentro desse cenário, nós temos aí uma mitigação e algumas ocorrências acontecendo, porém a nossa plataforma continua trabalhando e mitigando os ataques de negação de serviço. Essa é a visibilidade que os nossos clientes eles possuem quando eles compram, quando eles fazem a aquisição do serviço de ataque de negação de serviço na nuvem. Então, essa é a visão aqui que nós temos e que nós podemos compartilhar com vocês no momento aí que vocês estão sofrendo ataque de negação de serviço. Isso faz parte do nosso escopo, isso faz parte do serviço, já está atrelado ao serviço que a NSFocus oferece para os nossos clientes. Mais adiante, deixa eu passar aqui para vocês. Oi, pessoal. É Renato Porta aqui quem está falando. Só enquanto o Renato resolve, queria aproveitar e complementar. O Michel estava tirando a dúvida lá com relação ao Fortinet e o NSFocus, né? Apenas colocando aí para vocês que são 2 tipos de equipamentos diferentes, né? A Fortinet é um Next Generation Firewall, assim como o Palo Alto, Checkpoint, o Sophos XG. Então, são equipamentos stateful e até possuem, né, uma função de DOS, né, mas um ataque distribuído, que seria o DDoS, esses equipamentos não têm processamento, não estão preparados para atender esse tipo de ataque. Então, sim, é sempre necessário, importante a gente ter a preocupação pelo DDoS, ter um NSFocus na frente, né, porque um ataque volumétrico poderia encher rapidamente a pilha de sessões, por exemplo, do FortiGate, e colocar o equipamento em conserve mode. Então, você tem algumas triggers ali, né, de DOS, mas
Quando a coisa vem em volume ou vem um ataque distribuído, a gente rapidamente encheria a pilha de sessões e deixaria esses equipamentos indisponíveis. Então, por isso da importância de a gente sempre ter um produto de DDoS na frente, e a NSFox ela compõe o nosso portfólio, porque é mais um vetor de ataque, é mais uma camada de segurança, porque, né, se a gente encher o link, por exemplo, o próprio link já estaria fora, né? Então, quem dirá o firewall lá na ponta. Então, é muito importante aí, realmente a gente ter a solução NSFox na frente dos firewalls. Inclusive, é uma topologia recomendada aí que a gente coloca para os clientes. Obrigado, Renato. Obrigado aí pela explicação. O Michel vai fazer compartilhar a tela dele aí. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, dando sequência naquilo que eu estava... Minha internet do meu lado aqui zicou aqui. Enfim, porque esse vídeo tá na nuvem também. Michel, por favor, compartilha aí com a gente. Vou falar um pouquinho da nossa solução de proteção contra ataques de negação de serviço na nuvem. A NSFocus hoje tem 7 data centers no mundo e com uma capacidade de 7 terabit. Para fazer a gestão, monitoração, configuração, a NSFocus usa a plataforma BitBoss. Essa plataforma é uma plataforma multi-tenancy. Através dessa plataforma, nós temos como ter visibilidade de todos os ataques dos nossos clientes e também nossos clientes, quando contratam o nosso serviço, tem também a mesma visibilidade, como vocês podem ver. Essa é uma visibilidade geral de ataques que estão ocorrendo nesse momento. Nós temos aí um total de 6 alertas de ataques que estão ocorrendo dentro da nossa solução de cloud. Aqui nós podemos ver de onde estão vindo os ataques, quais são suas origens e os seus destinos. Então aqui nós temos como ver que a Rússia está fazendo um ataque de SymFood para alguém nos Estados Unidos. E também nós conseguimos ter uma visão de por onde esses ataques estão entrando, qual é o centro de limpeza do ataque que esses ataques estão entrando, e qual é o tamanho do ataque que está ocorrendo, e qual é a banda limpa que nós estamos entregando depois de passar pelos nossos centros de limpeza, tanto por BPS quanto por PPS. Mais adiante, nós temos aqui a visibilidade de todo o tráfego diário da tua rede. Então, seja o tráfego que está sendo limpo e o tráfego que está sendo entregue depois de passar pelo nosso centro de limpeza. Podemos perceber que temos tido picos ataques em torno de 369 gigas, porém desses 369, somente 10.3 gigas são tráfego limpo, ou seja, tráfego legítimo de clientes legítimos. Também conseguimos ver quais são os ataques que os nossos clientes estão sofrendo. Se é um ataque de SymFood, se é um ataque de DNS, se é um ataque de HTTPS, se é um ataque de reflexão NTP. É importante frisar que o nosso serviço, ele consegue, a nossa solução de DDoS, ele consegue limpar o tráfego de camada 4 e o tráfego de camada 7. Então, tanto a aplicação quanto a parte de protocolo, nós conseguimos proteger dentro da solução da NSFocus. E conseguimos entender
quais são os IPs que estão sendo atacados, conseguimos ter essa visibilidade, quais os IPs que estão sendo atacados, e qual é o tipo de ataque que esses IPs estão sofrendo. Então, temos isso. Podemos entender quais dos ataques já foram finalizados e quais ainda continuam sofrendo ataque. É claro, sofrendo ataque, mas nossa cloud está protegendo, então ele só é uma vítima, mas não está sofrendo nenhum dano por esses ataques. E como eu comentei no início, a nossa plataforma é multi-tenancy. Então eu consigo ver quais são os ataques que cada cliente, cada IP está sofrendo, como eu havia comentado. Qual cliente que está sofrendo ataque? Por exemplo, aqui nós temos um caso típico, nosso cliente Microsoft sofrendo um ataque de 3.7 GB nesse momento. Porém, somente desses 3.7, 9.4 megas sendo entregue como tráfego limpo. Ou seja, o restante do tráfego é tráfego malicioso, é tráfego que veio para indisponibilizar a infraestrutura do nosso cliente. Quando você contrata esse tipo de serviço, você tem a mesma visibilidade. Então você sabe, você entenderá que tipo de ataque você está sofrendo, quais são os vetores dos ataques e também terá a visibilidade de que momento e como se comportam esses tipos de ataques dentro da tua infraestrutura. Interessante frisar aqui nesse serviço é que a NS Focus tem uma gestão 24/7, 365 dias, que faz o monitoramento e em momento que o atacante fizer um vetor que venha gerar comprometimento, há uma atuação imediata para a adequação da melhor contramedidas contra aquele tipo de ataque. É isso, pessoal. Queria mostrar um pouquinho do nosso serviço na cloud. Se você tiver qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado aí e até mais. Muito obrigado, Renato. Pessoal, eu vou voltar aqui a compartilhar a nossa apresentação. E vou colocar aqui uma sessão final, né? Uma sessão final de Q&A, né? Só para determinarmos, né? Quem ainda tem, quais são as questões. Vai ser um prazer agora responder a quaisquer questões que sejam colocadas pela audiência, né? Renato, pessoal da Anresa, vocês estão recebendo alguma questão, alguma coisa? Olá, pessoal. Daniel falando. Como o Michel comentou, estamos abertos a perguntas. Mais uma vez agradecemos a participação de todos. Foi muito proveitoso entender as questões relacionadas a ataque de DDoS nesse tempo de pandemia de Covid-19. Acho que ficou muito claro isso para nós. É um momento em que nós estamos em casa, em home office, trabalhando fora do escritório e precisando ter os recursos da nossa empresa funcionando, os nossos serviços precisam estar ainda mais disponíveis. E há esse cenário em que há pessoas se aproveitando desse cenário, dessa situação, atacantes tentando interromper serviços importantes, Então, o que ficou muito claro para mim, por exemplo, é que nós, por exemplo, que lidamos com essa situação todo dia no nosso SNOC, nós vemos que isso acontece, estamos sempre mitigando esse tipo de situação, junto com o NS Focus. A questão não é se isso vai acontecer, é quando isso vai acontecer. Será que quando isso acontecer estaremos preparados para manter os nossos serviços disponíveis? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos e entender se a nossa empresa está preparada para isso. Porque às vezes, enquanto acontece com o vizinho, acontece com a empresa do lado, a gente talvez não esteja tão preocupado, mas isso pode acontecer com qualquer um.
E às vezes a gente pode, ainda mais quando nós provemos serviços, né, compartilhados para os nossos clientes finais que usam esses serviços, ainda mais os nossos serviços não podem ser comprometidos de forma alguma, né? Então é para a gente refletir, né? E nesse momento, né, a gente tem a nossa pauta que ela de certa forma é curta, né, uma horinha aí de bate-papo, de apresentação, mas nós estamos à disposição de cada um de vocês, né, nossos consultores de vendas, nossos engenheiros técnicos, junto com a NS Focus, estamos à disposição de cada um de vocês, né, para depois, num fórum à parte, entender as necessidades, as preocupações, as dúvidas, né? Nós vamos estar mandando para vocês posteriormente um survey, uma enquetezinha para vocês responderem o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida, alguma necessidade, e com os nossos contatos para que vocês possam, no momento aí futuro, bater um papo conosco, até mesmo de repente fazer uma POC, a gente possa fazer uma apresentação, algo que seja mais específico para a sua empresa. Estamos à disposição de vocês. Daniel, muito obrigado pela colocação. Eu acho que eu participei de uma entrevista na segunda-feira, segunda ou terça-feira, me lembro bem, mas uma das perguntas foi como eu me preparo, né, para os ataques DDoS, né? E acho que a resposta universal, e aqui, independentemente de CNS Focus ou não, a resposta seria se antecipe. Se antecipe, porque um ponto que você colocou é verdadeiro. Não é se o ataque vai ocorrer, é quando ele vai ocorrer. E aí, o problema é que se você não se antecipa e você tem que gerenciar uma situação de indisponibilidade no meio de um ataque, você vai estar numa situação, numa circunstância muito vulnerável. Então, eu diria, como mensagem final aqui, vamos nos antecipar, vamos aproveitar esse tempo da pandemia, aproveitar para a gente estudar, para a gente entender as soluções de mercado, mas não vamos permitir, né, que a nossa organização ela se torne vítima de uma tentativa de extorsão, como a gente tem visto muitas delas ocorrendo agora, tá? E não se esqueçam, tá? Como o Renato Porta bem colocou, são soluções complementares. Fortinet, que é um parceiro nosso, e NS Focus. A NS Focus ela não é um firewall, ela não protege contra as ameaças perimetrais que um Fortinet faz. E o inverso também é válido, tá? Fortinet não protege contra ataques DDoS, é diferente. Então, são soluções que se complementam. Então, se você tem um firewall, você não está protegido contra um ataque DDoS de verdade, tá? Colocando esse ponto para vocês. E é isso, pessoal. Faço minhas as palavras aqui do Daniel. Muito obrigado a todo mundo. Os nossos contatos estarão disponíveis. Daniel, você quer encerrar? Claro. Muito, muito obrigado, Michel. Mais uma vez agradecemos a todos. Vamos encerrando por aqui. E fiquem atentos, porque a Danres está patrocinando uma série de webinars. Semanalmente temos webinars novos com temas relacionados à cybersecurity, muitos relacionados à situação de home office, de pandemia, com Covid-19, e outros temas também tão importantes relacionados a outras abrangências. Tá? Fiquem atentos. Logo mais vocês terão aí notícias de novos webinars. Muito obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde Obrigado, a todos. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aí. Até mais.